Olá, bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Bom dia, pessoal. Quem quiser abrir o microfone agora nesse início aí pode entrar, fiquem à vontade. Bom dia. Tá todo mundo me escutando, pessoal? Certo. Então vamos aguardando aí um pouquinho só para o pessoal entrar. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Jordana Salles, eu sou diretora de marketing aqui na Datacentro. Estou muito feliz de recebê-los hoje nesse webinar de apresentação dos nossos sistemas contábeis. Fiquem à vontade hoje para conhecer os nossos sistemas, esclarecer suas dúvidas, né? Quem quiser interagir, perguntar. Hoje a ideia é a gente trabalhar num formato bem de bate-papo mesmo, para vocês irem conhecendo as nossas soluções e também, né, podendo esclarecer como que a Datacentro pode trazer mais produtividade para o dia a dia do seu escritório contábil. Estou bem feliz que a gente tem vários clientes aqui também hoje conosco. Fico feliz também de recebê-los. Às vezes o cliente ainda não conhece também pessoalmente os nossos técnicos, né? Então, hoje é uma oportunidade para isso. Vamos aguardando mais um minutinho aí. Quem já é cliente, coloquem aqui no chat para mim. Bom dia, Tatiana. Bom dia, pessoal da MF Contabilidade também. Bom dia, Gisele, bem-vinda. Bom dia, Rodrigo. Vitória. Pessoal, então tá, vamos começando aí o nosso webinar hoje. Primeiramente, quero agradecer a participação de todos. Pessoal, desabilitem só o... Primeiramente, eu quero agradecer a participação de todos e explicar um pouco mais sobre o objetivo do nosso webinar hoje. Então, a ideia é que a gente faça um bate-papo, tá? Sobre as nossas soluções contábeis. É uma oportunidade para vocês conhecerem os sistemas da Datacentro. Muitas vezes o cliente não tem tempo de fazer uma avaliação, de instalar a demonstração. Então, a ideia é que a gente possa apresentar para vocês os principais recursos dos nossos sistemas, do pacote que é, basicamente, ele é essencial para todo o escritório de contabilidade ter mais produtividade, conseguir ganhar mais velocidade nas suas operações, certo? Hoje a gente está aqui com parte do nosso time, então vou convidar aqui o pessoal do time comercial para se apresentar. Luísa, a Dani, a Ana, o Leandro. Dá um oizinho aí pro pessoal. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, eu sou a Daniela, é um prazer tê-los vocês aqui conosco nesse webinar. Sei que vai ser bem interessante, né? Vai sanar várias dúvidas e eu estou à disposição. Bom dia, eu sou o Leandro, sou da área comercial, estou aqui à disposição de vocês. Oi, gente, bom dia, eu sou a Ana. Qualquer coisa, só me chamar, estarei à disposição. Gente, então, esse é o nosso time comercial. Para quem não estava no início, o meu nome é Jordana Salles, eu sou diretora de marketing aqui da Datacentro. Estou promovendo junto com o nosso time esse webinar. Espero que seja o primeiro de muitos que vão acontecer ainda ao longo desse ano.
Quero convidar vocês também para nos seguir nas redes sociais, para nos acompanhar no YouTube e poder ficar por dentro de todas as novidades que a gente vai estar participando, os eventos que a gente vai estar promovendo agora no final do ano. Então, vamos dar início aí. Eu quero convidar a Aline, o Bruno e o Fabiano para se apresentarem e a gente começar a nossa apresentação. Espero que vocês gostem e, novamente, eu reforço, fiquem à vontade para interagir. A ideia é que a gente faça um bate-papo bem fluido aqui, então, ficaram com alguma dúvida em algum recurso dos sistemas, querem saber como funciona na realidade de vocês, podem trocar essa ideia aí com o pessoal, que vai ser super bem-vindo, e muitas vezes a dúvida de um pode esclarecer a de outro, né? Então, bora lá dar início, e eu convido vocês para ficarem até o final, porque no final a gente vai ter algumas surpresinhas aí para vocês, certo? E algumas novidades que eu quero contar e que acredito que seja do interesse de todos. Fabiano, Aline, estão por aí? Sim, Bruno? estamos aqui. Olá, prazer, Fabiano. Olá, bom dia, prazer, Aline. Bom dia, prazer, Bruno. Então, Bom dia, hoje, prazer, Adriana, tô aqui. Vou ficar com a câmera desligadinha aqui, porque tá meio complicado, mas tô aqui assistindo. basicamente, né, falar as utilidades que eles têm, né, as vantagens que eles têm. As vantagens. Mostrar que os sistemas também, apesar de ser 3 sistemas, eles têm umas caras bem parecidas, né? A Data sempre preza por um layout amigável, ou seja, a partir do momento que vocês começam a usar um sistema, vocês vão usar o outro, vocês vão vendo que as interações dos sistemas são bem semelhantes, mas, claro, voltados a cada um à sua área, né? Tipo, DP para a área de departamento pessoal, fiscal para a parte de criação de nota, Contábil para a parte contábil. que é o que recebe as nossas informações. Todas as informações lá, precisa delas para fechar as contabilidades certinho e não ter atraso nenhum nessa forma contábil. Eu vou abrir aqui os sistemas aqui, então. Então, por exemplo, aqui nós temos os 3 sistemas, né, nesse momento, né, contábil, DP e o fiscal. Se a gente reparar, assim, no primeiro momento, né, se não fosse pelas cores ali, pelos detalhes dos menus, os sistemas são exatamente iguais. A interface dos sistemas são iguais, né? É isso que eu me referi ali, que a gente sempre tenta prezar por manter essa coerência, né? Então, a parte de cima tem os menus, cada menu com seus principais itens ali. A gente trabalha com uma árvore aqui à esquerda, onde tem todos os principais itens. Então, em qualquer sistema nosso, se vocês tiverem que fazer uma busca de alguma informação, não estou encontrando, tá muito ruim, a gente pode, então, tentar deixar sempre mais fácil de vocês localizar essas informações. Então, por exemplo, preciso buscar uma informação, não estou sabendo onde encontrar esse item, eu posso ir ali na árvore ali e fazer uma busca dessa informação. Então, a gente consegue localizar de uma forma rápida. Vou fazer um exemplo aqui, por exemplo, assim, se eu quisesse fazer alguma coisa sobre rede social. Vou digitar aqui, ó. Isso. E ele já com 3 letras, o sistema já consegue buscar as informações. Esse exemplo que eu estou dando aqui é um exemplo para o INDP, mas, por exemplo, se eu abrir o contato, né? Deixa eu fazer aqui no contábil. Então, eu estou aqui trabalhando. Trabalhei um tempo no DP e agora eu vim para o contábil. Nossa, eu não lembro onde é que fica um balancete, um razão. Em vez do cliente ficar procurando aqui nos atalhos, ele pode vir aqui e escrever uma palavra e ir atrás da palavra. E assim funciona também lá no Inlibros. Fiscal, então eu estou lá fazendo IMS, no caso, eu tenho os relatórios comuns, mas eu quero localizar um relatório a mais, uma situação diferenciada para o ICMS, né? Eu posso colocar um termo, que é ICMS, e eu localizo todas as informações relacionadas a essa declaração. Então, isso é uma vantagem que tem nos nossos sistemas, né? Eles serem, são 3 sistemas, mas o comportamento e a didática de uso é exatamente igual. O layout é o mesmo. Exato. Então, isso ajuda muito, né, na questão do escritório, até quando o escritório troca o colega ou contrata mais gente, fica mais fácil para os colegas também mostrar como é que opera o sistema, né? Sim. Então, o sistema, além dos menus, ali a árvore também trabalha com atalhos. Então, todos os nossos sistemas têm essa questão do atalho, que é uma maneira de personalizar a tua área de trabalho. Ela é linkada aos usuários, né? Então, cada vez que vocês criam um usuário para trabalhar, cada usuário vai ter os seus ícones aqui para trabalho. Por exemplo, nós fazemos as implantações, então a gente sempre preza para o cliente dizer, tenta colocar o que você mais vai usar no dia a dia ali, para justamente não precisar estar navegando nos menus
trabalhar de uma maneira mais rápida. Né? Por exemplo, DP eu recomendo, bota cadastro de pessoas, e-social, cálculo de folha, que são os básicos. Contábil também tem seus contábil básicos. também, porque a gente vai modificando. O sistema ele tem que ficar com a visualização do usuário para ficar melhor o trabalho dele, para trabalhar com mais agilidade, sem perder tempo procurando rotina dentro do sistema. Assim é no Enlivros, aqui no contábil a gente sempre deixa, né, relatórios, conciliação bancária, né, alguma forma de fazer lançamento. Já no fiscal... Aqui eu coloquei um exemplo, pessoal, por exemplo, que é uma empresa do lucro presumido. Então, ela tem todas as possibilidades de lucro presumido. Mas, por exemplo, se eu trocar por uma empresa do Simples, né, que é um outro segmento que não é lucro presumido, eu consigo configurar os ícones do Simples. Então, vai ficar configurado para aquele regime tributário, não tendo erro na hora de fazer a minha apuração. É super didático, né? Quando o pessoal vai utilizar o sistema, inclusive, pela primeira vez. Inclusive, ele faz isso automático, né, Bruno? Quando a gente cadastra a empresa, né, Fabiano, determinando a forma de tributação dela, ele já carrega os ícones padrão. Depois, você pode ir editando, colocando cores, nome, né? E cadastrar a empresa lá no fiscal, contábil, o DP, os três sistemas têm acesso à mesma empresa. Aí pode entrar lá, no caso no DP, e arrumar a parte de social e tributação por social. Fiscal, a parte fiscal. Então, isso facilita também, ou seja, fica mais fácil de vocês trabalharem, porque trabalhando todo mundo com a mesma base de dados, então, por exemplo, entrou uma empresa nova, eu não estou com tempo de cadastrar essa empresa, mas a Aline precisa resolver essa empresa, ela lá cadastrar a empresa, quando eu abrir o meu EDP, eu tenho pronto, só arrumo a minha parte e sigo o meu trabalho. Não esperar muito tempo com relação a isso. E essas configurações são, sim, configuráveis por usuários, né? O usuário pode ter, na verdade, cada usuário configurar da forma que fica melhor, assim, visualizar dentro de cada um dos sistemas. O sistema também tem um controle de acesso, né? Controle de acesso. Então, o escritório pode contratar uma pessoa e não quer que essa pessoa opere em alguma determinada situação? Posso. Então, a gente tem um controle de acesso aqui, né? A gente consegue, então, colocar alguns bloqueios dentro do sistema. Basicamente, né, tudo que está na árvore, a gente consegue gerenciar bloqueios. Então, a gente consegue limitar se a pessoa pode incluir, excluir uma informação, se ela pode acessar um determinado item ou não pode acessar. Um exemplo, no departamento pessoal, o Fabiano pode calcular a folha, mas ele não pode mexer no salário dos colaboradores. Posso botar uma permissão para isso. Então, a gente pode criar grupos, né, aqui dentro, e aí vem marcando as opções de quem vai ficar naquele grupo e o que eu quero permitir ou bloquear, dependendo da minha situação. Então, isso eu estou mostrando no DP, mas fiscal, contábil, os outros sistemas. É exatamente igual. É isso que a gente preza aqui, né? Manter uma coerência entre os sistemas. Ou seja, eu aprendendo a fazer isso no DP, eu sei que eu posso fazer no contábil e fiscal, que eu também vou ter esse recurso. Então, facilita também. Outro item interessante, nós também temos uma auditoria, né? A gente consegue fiscalizar, né, o que está sendo feito por usuários. Exatamente. A importância de cada um ter o seu usuário, né, fazer o cadastro do usuário da empresa, para que na auditoria a gente consiga verificar algum detalhe que a gente queira revisar, quem fez uma folha, quem fez uma exclusão, ou inclusão de alguma informação, fica tudo registrado dentro da auditoria. A gente preza por os clientes não trabalharem sempre com o usuário master. Exato. Né? Para cada usuário ter o seu usuário com o seu acesso, a sua senha também é muito importante, trocar a senha do master, né, Fabiano? Principalmente, porque ela vem como um padrão senha. Porque ela né? vem como um padrão, né, que nós do suporte conhecemos a senha do master, então é sempre interessante o administrador trocar essa senha para ele ter total segurança dos acessos e para ele, essa auditoria, né, funcionar 100% para ele, para dentro do escritório dele. Aqui eu abri a auditoria pelo INDP, ó. Tem movimentações, ó, feitas por outros sistemas, tanto que se a gente puxar mais para o lado, a gente consegue ver que foi feito pelo Enlivros, pelo contábil. Então, mesmo estando dentro da folha, eu consigo ainda saber o que ocorreu em outra situação. Então, por exemplo, a Aline me notifica, Fabiano, não está me aparecendo aqui um lançamento que foi feito. Aí eu, não, mas Aline, eu fiz. Aí eu posso vir aqui na auditoria, não, mas aqui, Aline, ó, o Bruno entrou no contábil e mexeu ali. Então, a gente também tem, vocês conseguem ter esse poder de ter esse controle. Então, os sistemas nossos, eles sempre prezam por essa questão. Desde a questão de ter uma interface, a gente poder trabalhar de uma maneira fluida, né? Então, tem uma árvore, temos os campos ali, e essa questão de criar permissões, criar usuários, ter uma auditoria onde apresenta uma segurança no trabalho de vocês. Então, quando eu estiver fazendo a minha folha, não queremos, obviamente, que os colegas façam isso, mas se um deles apagar algo que eles entraram no DP e foram lá e mexeram em alguma coisa, a gente sabe o que aconteceu. Pode ocorrer, né? Porque o nosso sistema trabalha com integração entre eles. Exato, então, pode ocorrer de ter vindo uma folha lá que o Fabiano falou,
para o contábil milênio e eu achar que aquilo ali está equivocado, eu vou lá e faço uma exclusão, mexo em tudo. Aí o Fabiano vai dizer que fez a folha, aí ele vai ter que consultar a auditoria para ver quem é que mexeu no processo. Então, é por isso que a gente preza muito por esse controle de usuários para ter a auditoria funcionando 100%. Então, isso aqui... Perfeito. Alguma dúvida até aqui, pessoal? O que estão achando da interface aí do sistema? A Jo perguntou, né, como é que está a interface, o que as pessoas acham da interface dos sistemas, né? Então, e como a Jo citou lá no começo, tá, pessoal? Pode ir colocando ali perguntas no chat, que se a gente não responder agora, no final a gente se compromete a responder todas. A gente está tentando acompanhar ali as perguntas de vocês, se vocês fizerem alguma pergunta, né? E a gente vai respondendo no decorrer da nossa reunião. Tem uma ali, ó, do Ney ali, ó. O do Ney eu respondi, porque eu vi são os atalhos que são os configurados. atalhos configurados por usuários, isso mesmo. Então, é isso aí. Aí a Tatiana perguntou aqui se o sistema web. A gente tem as duas possibilidades, tá, Tatiana? Tanto versão desktop quanto acesso completo em nuvem. Isso é um grande diferencial também, porque o cliente ele pode optar pelos dois caminhos, né? O que ficar melhor dentro da realidade dele. Aproveitando esse gancho dela, então, aqui, Jo. Então, aqui, ó, a gente está com os 3 sistemas abertos aqui, né? Desktop. Eu vou abrir meu navegador. Olha o que eu deixei aqui no navegador que a gente deixou pronto aqui, ó. Isso aqui é na nuvem, ó. Isso aqui é o meu navegador. E exatamente a interface que a gente tem, tanto instalado local, né? A gente também tem na nuvem, ó. Aqui está o livros, aqui está o contábil, as mesmas opções aqui. O que muda um pouquinho na nuvem é o quê? A questão de usuários, porque a gente vai logar na nuvem, né? Então, o usuário master tem um controle muito maior com relação a isso, mas a usabilidade do sistema é extremamente igual. Árvore, menus, operações os cálculos. São... Fabiano, fiz um treinamento no desktop, vou ter dificuldade na nuvem? Não, é a mesma coisa. É o mesmo processo na nuvem e no desktop. Fora a facilidade de poder trabalhar em qualquer lugar. Em qualquer lugar, né? Tá lá na praia, lá. O povo está trabalhando lá no sistema. Ou aquele cliente que liga no final de semana, que precisa de uma folha urgente. Precisa de um balancete, de uma razão lá para o banco. Na nuvem está tudo resolvido no final de semana mesmo. O único pré-requisito da nuvem é ter uma internet estável, boa, né? E um computador com um navegador atualizado. Exato. Só isso já é o bastante. Bruno, uma pergunta para ti. Gera SPED fiscal e contribuições, tem clientes lucro presumido, ramo de incorporadora? Sim, gera SPED fiscal e ICMS, FD contribuições e várias outras contribuições, como a da CTF, a DIF, que ainda tem mais um ano de DIF, né? Se eles não prorrogarem de novo, mais uma vez. Temos a RENF, o Simples Nacional, temos várias declarações da parte federal também. Mas também temos as estaduais, né? Dependente do estado, claro que temos bastante do Rio Grande do Sul, mas temos outros estados também, como a DIM em Santa Catarina, a DAP em Minas Gerais, então a gente acessa também situações estaduais. E um outro diferencial da DataSempre é que se aquela declaração eu não tenho hoje no sistema, uma situação nova, podemos implementar sim, verificamos se há algum layout, uma situação de usuários, a gente configura toda essa parte para você usar essa declaração também dentro do sistema. É possível também. Na nuvem tem acesso pelo celular, tem sim, a gente consegue fazer o acesso por app no celular, de mob. Algum dos nossos. O Dmob é um outro sistema que é o GEST Móveis. Nós temos a DataSempre que trata da Dmob, no caso, a parte de imóveis. Né? Depois a gente vai dar, pessoal, até para a gente ir seguindo o cronograma da apresentação que o pessoal preparou para vocês, mas depois a gente vai dar uma pincelada geral nas outras soluções também, porque a DataSempre tem para dar uma resumida, então, para a gente acelerar um pouco o nosso processo, pessoal. Mas vocês vão colocando as perguntas ali que a gente vai respondendo no decorrer, se der tempo. Então, aqui o contábil milênio, ele recebe todas as informações, porque a gente tem o processo de integração entre os sistemas, tá? Fabiano gerou uma folha lá no DP, essa folha, consequentemente, vai aparecer aqui na contabilidade, se ele fizer a integração online entre os sistemas ou até offline, né? Gera um arquivo de exportação e importa aqui no contábil milênio. No fiscal, é o mesmo processo. Eu importei um XML lá no Livros de escrituração fiscal, veio tudo escriturado para dentro do sistema, belezinha, vem tudo para contabilidade também. As notas, o cadastro de clientes e fornecedores, as provisões, sem vocês terem o trabalho de fazer a contabilidade depois e não cair no esquecimento de deixar a contabilidade para o final do período. Assim, tudo está escriturado, tem a folha pronta e a contabilidade também está ok.
mais diferenciais dentro do nosso sistema contábil. Tem a exportação para o SPED-ECD e SPED-ECF. Vocês sabem que todo ano tem as exportações para o SPED-ECD. Hoje, o sistema é possível importar o arquivo do SPED-ECD para dentro do Contábil Milênio, trazendo para dentro do sistema toda a movimentação que consta nesse arquivo, implantação de saldo, assim você já inicia o próximo ano com os saldos atualizados, tá? Tem a exportação por SPED-ECF também, e mais a exportação por IBGE, né? Algumas empresas são auditadas a prestar essa pesquisa para o IBGE, e a gente tem como vocês gerarem um arquivo e importar dentro do validador do IBGE. E os relatórios, nós temos alguns relatórios bem legais aqui dentro do contábil, que é o Razão. O Razão é um relatório que ele pode ser gerado no formato normal, ou ele pode ser interativo. Vocês podem interagir diretamente no Razão e trabalhar com os lançamentos diretamente aqui na tela, sem precisar sair do relatório e procurar lá dentro do lançamento como é que foi feito. Ó. Se eu entrar aqui e der 2 cliques no meu lançamento, ele vai me abrir a tela de lançamentos e eu posso editar meu lançamento e voltar para o meu Razão. Que é um valor referente ao fiscal. Ao fiscal, aqui ele veio do fiscal, isso mesmo. O que mais, Bruno? Na parte do fiscal, se estiver devidamente configurado, que a gente ajuda na questão de implantação, todas as notas, independentes, já se cadastram no sistema. Então, no caso, por exemplo, essa que é de lucro presumido, se eu não me engano, eu tenho uma nota dessa empresa em janeiro, neste exemplo aqui. Então, ele já vem as notas de entrada e de saída, ficam todas localizadas no mesmo ponto. Eu consigo fazer filtros, inclusive, porque eu quero só as entradas, as saídas, período, né? Então, eu posso manipular essa nota. E toda vez que eu importo essa nota ou verifico a nota já importada, ela sempre vai me direcionar dizendo que já foi entregado com o contábil. É o que a gente vai enxergar aqui agora, neste momento. Então, ele vai mandar tanto a nota fiscal, quanto os impostos que eu determinar. O ICMS, o ISS para serviço, tudo já vai para a contabilidade. Ou seja, tudo que eu fizer no fiscal, a pessoa do contábil não vai precisar se estressar com a parte fiscal. Vai ter todas as notas dos impostos. Então, vai ficar uma situação mais fácil para poder verificar. E também temos um relatório, tema é ótimo, né? Temos relatórios também adicionais que trata da questão da se está no contábil ou não aquela informação. Por exemplo, vou botar aqui, por exemplo, esse relatório aqui é muito legal de integração contábil. Eu consigo verificar o que está nos dois sistemas que são integrados e o que está só no fiscal e não foi para o contábil. Isso facilita muito para que a pessoa que está do fiscal tenha certeza que todas as notas foram para a contabilidade para o colega do contábil. Então, fica muito mais fácil de trabalhar dessa forma. Entendeu? Agora, falando um pouquinho de folha, né? Então, com relação à folha de pagamento aqui, né, da DataCentro. Primeira parte, o cadastro de trabalhador, né? Extremamente importante, né? O cadastro de trabalhador da DataCentro, ele é completo, tá? A gente atende qualquer modalidade de contrato, seja indeterminado, experiência, qualquer situação que vocês tiverem, vocês podem estar cadastrando dentro do nosso sistema. Sem falar que nós temos todos os regimentos para o E-Social também. Ou seja, qualquer tipo de contrato, qualquer categoria que vocês desejar fazer por E-Social, vocês vão poder fazer cálculos dentro do nosso sistema. Assim como a gente também tem aqui, ó, todos os tipos de contrato. Então, a gente também pode fazer esse tipo de situação. Vocês podem dizer se vocês querem fazer um contrato determinado, indeterminado, tudo tem dentro do sistema. Claro, logicamente, com isso, a gente também tem os cálculos, né? A gente pode fazer cálculo de salário, férias, adiantamento, rescisão. O sistema tem uma rotina de cálculo de diferença de dissídio bem completa, bem boa, porque às vezes acontece do dissídio demorar para sair, tem que ser pago em 2, 3 parcelas, o sistema consegue fazer esse controle automaticamente para vocês. O sistema, além de ter esse controle também de dissídio, né, ele também tem uma tela de reajuste que é muito boa, porque quando acontece a questão do reajuste, é sempre onde a gente tem um pouquinho mais de trabalho, né? Porque acontece de ter que estar toda hora verificando, né? Tipo, saiu um reajuste agora, Fabiano, e aí tem várias regras para o meu reajuste, tá? Vou pegar aqui só uma data de exemplo. Então, eu tenho aqui meus colaboradores. Eu posso criar filtros dentro dos meus grids, determinar quais tipos de salário eu preciso, quais eu não quero olhar. Para determinar o percentual, eu posso exportar essa tela sem gravar.
então isso facilita para vocês. Nossas telas de cálculos, elas são extremamente fáceis, tá? Então a gente pode calcular todo mundo ao mesmo tempo, basta ter feito a parametrização, como o Bruno disse, lá na implantação corretamente, né? Então com isso a gente consegue fazer o quê? Criar agendamentos, criar rúbricas. Isso é uma outra vantagem do nosso sistema, tá? As rúbricas, elas são abertas, ou seja, o cliente tem acesso à fórmula, o suporte cria fórmulas com o cliente se precisar, o cliente não precisa estar abrindo um chamado, esperando sair uma atualização. Deu problema, precisa resolver uma fórmula, liga, e na hora alguém já cria uma fórmula para você. Basta dizer como é que é a matemática. Opção para criar é o que a gente mais tem. Então é bem simples. Vou mostrar aqui uma tela de cálculo também, ó. Eu pensei que o pessoal fica curioso para ver, né, como funciona. O pessoal está curioso aqui na tela do e-social também, tá, okay. Fabiano, só para te avisar. Sobre o e-social. Então aqui, ó, essa é a nossa tela de cálculo, tá? Então aqui que vai acontecer a matemática, né? Por exemplo, eu não tenho INSS e imposto de renda aparecendo aqui, mas quando eu calcular, o sistema já vai fazer meu cálculo aqui para mim automaticamente. Então, essas coisas o sistema já faz sozinho. Tabelas o sistema recebe automaticamente, tabela de INSS, imposto de renda. O sistema, ele, como eu citei, tem uns eventos também, né? As rúbricas que são editáveis. Então, só para mostrar para vocês aqui, ó. O sistema já vem com mais de 200 rúbricas prontas para vocês usarem no cálculo. Então, isso aqui é tranquilo. E dentro de todas elas, ó, já tem fórmulas para o sistema poder fazer a matemática ainda. E nada impede da gente criar também fórmulas novas. Relatórios admissionais. Então, sempre que precisar fazer uma admissão, uma rescisão, qualquer situação, temos relatórios para N tipo de situações. Nossos relatórios aqui na parte de contrato, tá? Eles são personalizados. Tem um padrão nosso, mas vocês podem vir aqui e correlacionar mais contratos. Porque a gente sabe que isso acontece, né? De uma empresa ter uma regra específica. Tem uma cláusula aqui que não está no contrato, né? Então, a gente consegue trazer, a gente tem as macros, né, que buscam informações de cadastro, totalmente para facilitar. E aí temos quem? O nosso e-social também, né? Antes de falar do e-social, quem manda rende? Nós temos quem? A integração contábil também, né? Que é o que manda para a contabilidade ali. Então, a gente faz folha, né, provisão, INSS, provisão, importante, importantíssimo, né? Para a contabilidade. Porque tem muita empresa que acaba não criando o hábito de fazer provisionamento, né? E o provisionamento nada mais do que é o ato de guardar uma coisa que você vai ter um custo para frente. Então, eu pego muito o exemplo que aconteceu aqui no Sul agora da enchente, ou a pandemia. Né? Muita gente teve que botar funcionário de férias, ou adiantar um pouco do 10º ali, e aí se tu não tem um provisionamento para ter essa reserva no caixa. E não adianta fazer a provisão também no INDP e ficar aquele valor perdido ali, né? Tem que mandar para a contabilidade. Não pode esquecer da contabilidade fiscal e INDP. Vocês têm que mandar lá para o contábil, porque senão as coisas não andam. Exatamente. Aproveitando esse gancho da Aline, né? Aí a gente entra no e-social, que veio que o Bruno citou ali, né? Que é a questão do quê? Da RENF do e-social, né? Que vai para CTF, junta tudo, né? Aí até a gente brinca, né? Que antigamente fiscal e DP não se conversavam. Por isso que eu estou no meio. Por isso que a gente já separa a gente. Então a gente mandava as informações para o contábil e era só isso, resolvido. Agora não, né? Para a gente fazer a DCTF Web, o que a gente precisa fazer? A gente tem que ter o fechamento tanto do e-social quanto da RENF, né? Porque tem que ter... Tipo, eu não posso chegar e fechar o e-social e ir lá e transmitir a minha guia, sendo que vai ter notas que ainda tem que ser enviadas pela RENF. Então tem que tomar esse cuidado, né? Não adianta, são declarações que se conversam. Perfeitamente. Aqui, ó, essa é a nossa tela de transmissão do e-social. Tá? Então aqui a gente vai marcar qual evento a gente quer transmitir, né? A gente verifica qual evento a gente quer. Quando a gente faz a verificação, ele fica aguardando o envio. E a partir disso a gente pode transmitir para o servidor do e-social. E aí a gente faz a transmissão. Isso aqui a gente está transmitindo o cadastro de um funcionário, por exemplo, mas a gente vai transmitir as folhas e tudo mais. Dentro do INDP, a gente também tem o que a gente chama de totalizador. E o que ele faz? Ele faz uma pré-conferência do que foi enviado de folha. Toda vez que a gente transmite uma folha para o e-social, o e-social devolve para nós o que ele fez de apuração, de INSS, FGTS e imposto de renda. E essa tela monta esses valores para a gente saber o que tem na folha, o que tem no sistema, o que a gente mandou para o e-social e o que o e-social retornou pela tributação das nossas rúbricas. Ou seja, tendo uma divergência aqui, ele já para tudo e, opa, vamos verificar. Porque não adianta chegar o pessoal do fiscal, fazer a RENF que não vai fechar nada depois de valor. Então, para tudo e já olha aqui. Então, a DataCentro criou essa tela para ajudar. Porque, antigamente, né, quem está acostumado com o CFIP, a gente tinha como olhar, né, funcionário por funcionário na CFIP. No e-social, lá na DCTF Web, né, é um montante de tudo. Isso tem o total da empresa. Então, tu imagina tu descobrir quem é o funcionário que está com uma diferença.
Então, temos uma tela que ajuda vocês com essa É o relação. mesmo nos SPEDs, né, Fabiano e Bruno? Gerar um SPED ECD, um ECF, ou até mesmo um FD contribuições ou SPED fiscal, gera todo o arquivo, daí tu vai lá no provedor, importa lá dentro que está com erro, daí tu tem que voltar no sistema. Não, nos nossos sistemas ele vai gerando as tabelas e vai te dizendo se tu tem alguma inconsistência. Parou aqui, volta lá, corrige aquilo ali e volta a fazer a exportação. Porque perder tempo é algo que não tem condições de fazer dentro do escritório. Já que o Fabiano falou do social, vou puxar o gancho pro meu, né? Vou puxar para a Renfe, né? Então, a Renfe também consigo fazer as exportações dos meus eventos, né? De exemplo, apenas. Então, assim, eu faço todos os meus movimentos e faço o disparo direto para a Receita Federal. Todo mundo pergunta o que eu faço primeiro, o que eu envio primeiro, né? O E-Social ou a Renfe, né? Tanto faz, na verdade. A ordem não impede, né? Mas é ideal ser o E-Social primeiro, por exemplo, a partir de obras, né? Tu vai cadastrar a obra lá e tu vai fazer um abatimento depois com a retenção da Renfe. Então, eu acho, por experiência, que o E-Social iria primeiro e logo em seguida a Renfe para poder fazer o fechamento. Lembrando que essa questão de conversar é muito importante. Se o colega do fiscal não avisar a pessoa do DP, caso não seja a mesma situação, vai ficar lá em aberto ainda na DCTF Web, uma retificadora, e não vai estar concluído o processo ainda. É muito importante essa parte. Então, tem que se conversar para a DCTF ir de forma correta. Na verdade, né, é a fusão dos dois, né? É a fusão dos dois. Antigamente, né, por isso que a gente brinca ali, né, que DP e fiscal meio não se falava. O DP pegava até algumas notas do fiscal para fazer via CFIP, essa informação, mas a gente cadastrava isso manualmente dentro do DP. Hoje, com a Renfe, se acabou isso aí. Acabou aquele monte de trabalho que tinha. Porque olha o trabalho que tinha, né? Você escriturava a nota e a gente tinha que pegar essa nota, colocar dentro do departamento pessoal para poder fazer essa CFIP de obra que a gente citou. Exato. Hoje já não, né? Hoje a gente manda o E-Social, vocês mandam a Renfe, se junta tudo no governo e tá resolvido. E aí depois a gente manda tudo para fazer os specs contábeis. Fazer specs contábeis, ECD e ECF. E mais um adendo da Renfe, gente. Na seção 4.6 do manual da Renfe 2.1.2, que é o último, se não tem evento de retenção, não é obrigado a mandar nada. Lá diz bem claro, quaisquer evento. Então, se a Renfe tiver alguma coisa, mas eu vou mandar sem movimento. Não precisa mandar. Tá? Então, está lá bem certinho na seção 4.6 do manual, dizendo que você está desobrigado a mandar se não tem um fato gerador. É importante também comentar isso. Só também mais um plus do DP, vamos dizer assim, né? Além eu citei aqui o E-Social, porque o pessoal estava curioso, né? O INDP também, ele gerencia toda a parte de saúde e segurança do trabalho, tá? Por mais que a gente sabe que às vezes não é a pessoa que faz a folha que cuida disso, é um time de segurança, né, no caso da empresa, a gente tem dentro do INDP essa solução também. O INDP controla desde a entrega de EPIs, uniforme, vacinação, aí manda para o E-Social, obviamente, né, por causa do PPP online, e também contamos dentro do INDP um módulo de ponto também, tá? Se precisar fazer o tratamento de ponto, o INDP também tem um módulo de ponto interno, então. Ou seja, toda a solução da folha de pagamento, né, está aqui dentro. Então, se a gente parar para analisar, a gente tem a solução da saúde e segurança do trabalho, a gente tem a situação de tratamento de ponto, a gente tem a geração de folha, escrituração de nota e a contabilidade. Então, em 3 sistemas, praticamente a gente resolve toda a situação da empresa ali, no modo geral. Aqui no contábil eu também tenho um plus a mais para mostrar para vocês. Além da integração entre os 3 sistemas, que vocês vão trazer tudo do DP, tudo do fiscal para dentro do sistema, para facilitar a vida de vocês ainda, tem como vocês importarem os extratos bancários das empresas para dentro do sistema, certo? Hoje, aqui em conciliação bancária, vocês podem importar extratos em OFX, OFC e O07, PDF e Excel. Olha que facilidade. Agora vocês podem, em vez de vocês ficarem imprimindo os PDFs dos clientes, dos extratos, e ficarem lançando eles manualmente, vocês importem esses extratos para dentro do sistema e depois só fazem as configurações das contrapartidas. Aí sim, aí a contabilidade fica zeradinha e vocês não têm o estresse de no final do período lá tem que vir fazer encerramento, não fecha, ou não tem movimentação nenhuma para fazer um encerramento de exercício. Eu vou dar uma rapidinho do Simples Nacional, pessoal. Vou voltar aqui para o fiscal. Então, assim, qual é a facilidade para a parte do Simples? Eu consigo importar as notas e declarar qual o anexo correto para uma determinada CFOP.
Isso ajuda muito para vir configurado as alíquotas efetivas de cada situação, né? Aqui no exemplo, eu configurei uma com ST e uma sem ST. Então, quando eu importo a nota, está praticamente fechado no Simples Nacional. Então, só eu entro naquela tela de cálculo, para fazer aqui rapidamente a apuração do Simples. E tem mais um detalhe muito importante na apuração, que é bem interessante. Aqui já está a folha praticamente pronta. E se eu começar no escritório agora com a empresa, ele já vem fazendo Simples, eu consigo fazer os lançamentos das receitas anteriores sem precisar das notas, é bem tranquilo. E para quem tem fator R, eu consigo ainda mais fazer uma projeção do fator R. É ver o que eu posso ter de folha mínima para estar naquela situação de 28% e cair no anexo 3. Então, eu posso ter essa situação para pagar menor o meu imposto quem está no fator R também. É bem interessante essa parte no Simples Nacional. Ou seja, as três soluções, né, atende bem. Puxando um pouquinho para o nosso assado também aqui, né, falando um pouquinho do suporte, né, porque se vocês repararem, por que nessa reunião são 3 pessoas, né, exatamente essa é a linha do suporte da DataSemple. A gente tem pessoas especializadas para cada segmento. Pode ver, eu em nenhum momento da apresentação eu fiquei falando de fiscal e contábil, assim como a Aline não foi no DP fiscal e o Bruno contábil e DP. Por quê? A DataSemple também preza por essa qualidade, tá? Ter um atendimento diferenciado. Como é que tu consegue ter um atendimento diferenciado? O Fabiano vai saber departamento pessoal, ponto, e SST. O Bruno, fiscal. A Aline, contabilidade. Então, isso também agrega para vocês na hora de ajudar vocês nas suas dúvidas e dificuldades que vocês tiverem. Às vezes o cliente liga para nós, preciso calcular uma folha, estou numa dúvida, como é que eu faço? A pessoa que vai atender vocês, ela é focada naquela situação. Então, isso gera um agrado, né, gigantesco dos nossos clientes, porque sabe que se ligar para o suporte, a pessoa que ele vai estar falando está dominando aquele assunto. Fabiano, mas agora eu estou com uma dúvida no fiscal. Não tem problema, vou te transferir para o núcleo do fiscal, pode ser o Bruno, pode ser alguém que vai atender lá, e essa pessoa vai te ajudar. Eu, infelizmente, nessa parte, eu não vou poder me intrometer, porque eu posso estar falando alguma coisa errada. Então, deixa para quem conhece. Olha só, eu só vou responder essa que veio 2 vezes, a pergunta que é importante. Pessoal, pega produtos monofásicos sim, tá? Para o Simples Nacional. Só que para pegar a emissão da nota tem que vir monofásica, né? Tipo a CFP 5405 com a CST do PIS/COFINS 04. Se vier na emissão corretamente, eu pré-configuro aqui no sistema e sim, eu vou ter o anexo de monofásico, removendo PIS, COFINS e ICMS da repartição e sendo meu PGDAS. Geralmente, restaurantes, bares que têm produtos monofásicos, autopeças, né? Então, tem lugares que existem sim os monofásicos, que tem que ser categorizado anteriormente lá com o teu cliente, e traz para o sistema que ele vai identificar que é monofásico e vai abater esses valores sim, tá? Pode ficar tranquilo. Então, o DP, basicamente, isso a gente passar, contábil. Do contábil, eu também passei os diferenciais, né, os relatórios, a conciliação bancária, que auxilia bastante o pessoal. Lembrando que todos os sistemas nossos a gente faz implantação. Sim. A gente faz reuniões com os clientes, tá? Então, ou seja, quando vocês adquirem uma solução nossa, né, vocês não vão cair numa turma, um exemplo que nem está acontecendo aqui agora. Imagina um treinamento, 3 pessoas falando ao mesmo tempo, mostrando o sistema. Não, vai ser uma pessoa focada com vocês, com horários reservados, tudo certinho, para poder acompanhar, até porque a gente sabe que cada um tem a sua realidade, né? As clientes falou, tem a empresa do lucro real, tem presumido, né? Então, tipo, tem que atender as situações. Então, nosso time aqui também faz essa caracterização. E passar rotina por rotina de cada sistema para ficar bem claro para o cliente, né? Perfeito. E com as informações de vocês, tipo, Isso, não é uma informação fictícia. Não são testes, né? São as informações das empresas de vocês mesmo que a gente mostra. Porque o intuito é sempre deixar já parametrizado para o dia a dia de vocês. Exatamente. Então, vai ficar mais claro, vocês... Não é numa reunião também, a gente divide justamente em reuniões para poder ficar mais fácil. Então, isso que a gente fez uma pincelada dos sistemas. Os sistemas têm muito mais recursos, muito mais a oferecer ainda. Tanto que vocês podem depois pedir para o nosso time de vendas ali uma demonstração, um acesso aos sistemas de demonstrações também para conhecer um pouco mais completo. Então, o nosso time vai estar disponível aqui para poder fazer isso também para vocês verem o quão poderosos são essas ferramentas, tá? Porque a DataSemple está há mais de 30 anos no mercado. É uma empresa que preza muito por essa questão, tanto que, se somar o tempo de casa aqui de nós, também dá 30 anos. Estamos há bastante tempo aqui também, cada um tem 10 anos, mais de 10 anos de empresa, para vocês entenderem o quanto a DataSemple preza por essa qualidade também, para vocês, né, manter colaboradores que conhecem os sistemas. Quando eu entrei aqui, social nem se falava. Entendeu? Então,
Tem coisas aqui que a gente sabe que a gente acompanhou a evolução. Então, isso é uma coisa bacana também do nosso time. Tá? A gente está sempre acompanhando, né, Fabiano? Porque eu falo por mim na parte contábil. O e-social e a parte fiscal estão sempre renovando, sempre mudando, sempre vem uma legislação nova ou vem algo novo, né? Então, a gente está sempre indo atrás das legislações mais atuais que tem, né? Para deixar vocês tranquilos em fazer o uso do sistema e ele está na legislação correta. Isso. Pessoal, o nosso chat está bombando. Tá bombando, João. Eu vou trazer para vocês algumas perguntas, tá? Vou trazer aqui duas situações que o Ney colocou, tá? Ele queria ouvir primeiramente, sobre a gestão de obrigações de clientes, né? Levando em consideração que muitas vezes o escritório atende várias empresas diferentes, com obrigações diferentes. De repente, a gente pode até trazer aqui um pouco sobre a questão do sistema Win Contas, porque, como eu comentei lá no início, né, pessoal, esse webinar está focado em 3 soluções, né, que são as essenciais para o escritório contábil trabalhar, que faz mais a parte da gestão das obrigações, mas nós temos 16 soluções no nosso portfólio, 16 soluções. Então, temos aí o sistema de WinLalur, que faz a gestão, né, do lucro real, como a gente tinha comentado. A Tatiana colocou agora também, ó, a gente tem o nosso sistema Win Contas, que faz toda essa gestão das tarefas e de processos dos escritórios contábeis, gestão de honorários, emissão de boletos. Então, o que vocês poderiam falar um pouquinho sobre essa questão da gestão de obrigações fiscais? O que o nosso sistema permite, notificações, entre outras questões? Sim, as notificações, né? Sempre que vocês incluírem alguma tarefa dentro dos sistemas, tanto do DP quanto do fiscal e do contábil, né? Vocês vão receber notificações, porque a gente tem aqui, eu estou dentro do Inibros, ó. Vocês vão receber sempre notificações de cargas, né? De algum compromisso que vocês realizaram, né? Vocês têm aqui a agenda que vocês podem colocar o compromisso de vocês para ser notificado. Certificados digitais, quando estão vencendo, né, também aparece. Contrato de experiência. Férias vencidas. Isso. Algum tributo ou alguma obrigação que vocês têm para fazer dentro de qualquer um dos sistemas. Se vocês colocarem isso ali nas tarefas ou na agenda de vocês, o sistema vai notificar para vocês sempre, né? Eu vou responder aquelas perguntinhas rapidinho, que são bem... Eu acho que tem mais aqui para você. Tem muita. Não, mas só baixo tem mais também. Foi aqui. Aí foi, o valor foi. Essa respondeu. Jô, tem muita pergunta. Sim, eu vou... só vou deixar o Bruno falar sobre essas que ele observou ali, e daí eu coloco para vocês mais algumas aqui. Tá. Pode continuar? Pode. A importação de notas que foi perguntado... Deixa a gente ler aqui. Isso. Faz a pergunta, então, ali. Aí, ó, o Paulo perguntou ali, né, fiscal. Os controles de saldos credores de PIS, COFINS, SMS, etc., é automático de uma para outra? Como é feita? Baixa essas notas de compras, vendas... Isso, vamos pela da Paulo, então. A questão do saldo credor do PIS e COFINS, ele traz uma rotina para lucro real, né? Porque o PIS e COFINS, ele vai ter esse crédito para lucro real, não para lucro presumido, por exemplo. Eu tenho uma rotina que faz esse processo, que foi feito dentro das notas do mês ou foi de terceiros. É possível fazer sim. Sobre o DIFAL, sim, é automatizado. Hoje temos uma rotina de associação das alíquotas por CFOE, e ele traz automaticamente o valor total da antecipação e também por item. Eu consigo chegar quanto cada item. Lembrando que a antecipação é a diferença de 4% ou mais, né? Aliás, 6% ou mais. E DIFAL, qualquer a diferença de alíquota. Ele faz, sim, de forma automática, mas existe uma rotina para fazer esse processo. E tem mais um detalhezinho que eu vi. Ali ele perguntou sobre notas de compra e vendas para o contábil. Automaticamente. Automático. Ele configurou, eu posso mandar as notas e também os impostos, separadamente. ICMS, IPI, ISS... Eu posso mandar, na importação, vai mandar diretamente para o contábil. Não preciso me preocupar com essa parte. Vai tudo automático. Bem tranquilo, bem tranquilo. Fabiano, e-social, acho que... A gente mostrou ali a tela, ali, né? Como funciona a tela, né? Aí depois tem uma do Paulo ali também, né? Na folha, no caso de licença maternidade, INSS retido, né? No caso de uma consultora. É feito automático no ano e para o próximo ano, o que acontece? A licença maternidade, tu vai lançar ela, né? E aí tu vai ter, ela te faz um abatimento da guia. O que sobra de saldo, né? Na CFIP, a gente tinha vantagem que a gente poderia se reaproveitando futuramente. Na DCTF Web funciona parecido, mas aí você tem que editar a DCTF Web, fazendo ela parametrizada, ou solicitar um reembolso do que sobra de saldo.
muda um pouco na característica da DCTF essa parte, né? Tem mais uma do Paulo ali também? Tem mais. Folha, Folha, alterar alterar fórmula como fica nos casos legais. O sistema ele já vem com todos os padrões ali, legalmente, né? De INSS, Imposto de Renda e FGTS. Mas quando você cria uma fórmula nova, né, no caso, o sistema vai te dar a opção de tributações. Vou abrir aqui rapidamente, só para ficar mais fácil. Então, quando você cria aqui, né, uma rúbrica nova, o que acontece? Quando a gente inclui ela, a gente vai dizer qual é o tipo da rúbrica que a gente quer fazer, né? Vai criar as formas e tudo mais, e aqui a gente vai dizer qual é a tributação que eu quero colocar, INSS, Imposto de Renda e Fundo de Garantia, e como ele vai tributar para o E-Social. Então, só para dar um exemplo aqui, ó, se eu estivesse fazendo uma rúbrica de salário, se eu clicar aqui nessa varinha, o sistema mesmo já faz uma sugestão da própria tributação. Claro, não necessariamente eu posso usar essa tributação, é aberta, eu posso mudar ela e vir aqui botar 00. É só uma sugestão que ele está fazendo. No sistema um controle que legalmente a empresa precisa enviar para o governo, já que cada empresa tem uma obrigação que pode ser diferente da outra. Na verdade, os sistemas nossos o cliente que gerencia o que ele tem enviar e quando ele enviar. Gerencia, isso mesmo. Então, tipo, se tu tem vamos supor, eu tenho uma situação de uma empresa, Fabiana, que eu estou colocando no sistema, mas eu ainda não posso enviar nenhuma informação, ou quero enviar mais tarde, não tem problema. Você que vai decidir o momento das entregas. Tanto para o DP, assim, contábil e fiscal também. Isso. Consigo registrar um RPA? Sim. Consegue fazer RPA, Prolabore, bolsista, qualquer segmento do E-Social. A gente trabalha com empresas que trabalham com tomador, obra. Para vocês terem uma noção, E-Social, a DataSempre respira desde o começo, desde 2018. A gente tem clientes em todos os segmentos. A gente tem grandes, pequenos, empresas simples, empresas públicas. Nós passamos por todos os E-Social. Até empresas públicas a gente tem. Então, a gente atende todos os segmentos. Pode ficar tranquilo. Próximo do Manuel. Posso importar no fiscal nota de prestação de serviço? Aí vai um adendo, interessante a pergunta. Ele pega todas as notas de serviço de boa parte ou grande parte das prefeituras que a gente tem no estado. Tá? Então, notas de XML ou TXT, dependendo da prefeitura. Padrão nacional importamos já, tanto os tomados como os prestados. Mas supondo que eu tenho uma prefeitura nova, que eu tenho Lar da Bahia, vamos supor, podemos implementar também, não tem problema nenhum. Toda ou qualquer prefeitura que a gente vai colocar no sistema, a gente implanta sem problema nenhum. A gente bem tranquilo. O Ney também está falando ali da importação do extrato bancário, que é excelente, né? Que ele precisaria que enviasse uma demonstração. Ney, no site da DataSempre, lá na área do cliente, a gente tem uma documentação que mostra o passo a passo para fazer a importação do extrato bancário para dentro do sistema contábil Milênio, tá? E o Moraes Contabilidade, que forma e feita a configuração da tributação monofásica, acho que tu já tinha falado, né, Bruno, para empresas do Simples Nacional. Vai depender da emissão da nota, né? Ela tem que vir como monofásica de fato, né? E o sistema vai entender que a 5405 casado com a 04 de PIS/COFINS é monofásico, isso para o Simples Nacional, e também vai funcionar para os demais regimes, né? Mas ela tem que estar na nota fiscal emitida dessa forma. Não, claro, pode vir errado, vamos supor que veio errado, eu consigo alterar no sistema, também é possível. Não vamos deixar assim, empatar na nota, acabou. Não, a gente consegue fazer a alteração uma vez que a emissão foi feita de forma equivocada. Podemos continuar, Jô? Tem mais perguntas aqui. Sim, podem continuar. Pessoal, a única coisa era isso que eu ia comentar agora, que nossa equipe de CS comentou ali, tá? Mas o portal do cliente é o lugar onde vocês vão conseguir fazer o download das atualizações dos sistemas, que eu acho que foi a Tatiana, se eu não me engano, ou outra pessoa que tinha perguntado. Então, a atualização dos sistemas, a gente tem ali toda uma parte de treinamentos também, EAD, enfim, tem vários recursos que vocês podem explorar a partir do momento que se torna cliente da DataSempre, tem esse acesso, e a gente também tem uma base de conhecimento. Temos ali o nosso YouTube, que tem vários vídeos, então a DataSempre hoje, ela está cada vez mais criando conteúdo para que vocês, além dessa equipe maravilhosa, né, do nosso suporte, que vocês podem contar por atendimento, até tinham questionado, atendimento via chat, telefone, e-mail, por qualquer canal, tá? Hoje o nosso atendimento ele é muito humanizado em relação à concorrência. Então, além dessa equipe maravilhosa, vocês também podem ter acesso a todo esse portal e essa documentação para poder esclarecer suas dúvidas e facilitar a sua rotina, tá? Até tem uma pergunta que entra com gancho, né? Aqui o Bruno abriu a parte da base de conhecimento que vocês podem clicar nos sistemas ali
Tem várias questões ali que vocês podem acompanhar, né, com passo a passo de como trabalhar dentro de cada um dos sistemas. E o Paulo perguntou como é o suporte por chat, telefone, acesso remoto. O nosso suporte, como o Fabiano já falou um pouco antes, ele é humanizado. Vocês não vão falar com o robô, tá? É nós mesmos que vamos atender vocês. A gente sempre fala isso nas implantações. O atendimento online, que é um chat, nós vamos atender vocês. A gente vai trabalhar com vocês as dúvidas. O telefone é horário comercial, de segunda a sexta. E o acesso remoto a gente faz pelo nosso DC virtual, que tem dentro dos nossos sistemas, né, da DataCentro, né, e a gente dá todo o atendimento bem humanizado mesmo. E se precisar, ainda pode mandar por e-mail também. Pode a gente manda por e-mail também, né. Outro assunto que gostaria de ouvir com vocês, a gestão de obrigações de clientes, a gente conversou um pouco, né, como cadastrar um RPA no sistema. Só rapidinho aqui, aqui no mesmo cadastro de colaboradores que eu havia mostrado rapidamente ali, tá? Aqui você vai definir essa informação. Pode ver que aqui, quando a gente abre, eu tenho já vários cadastrados aqui, ó. Eu tenho um autônomo aqui cadastrado. Quando a gente faz a informação aqui na parte de contrato, né, eu digo qual é o tipo, né, que ele pertence, né, contribuinte individual, e aqui eu tenho as categorias, ó. Autônomo freteiro, a gente tem até como gerenciar fretes também dentro do sistema, tá? Sócio, então é aqui que vocês vão cadastrar toda essa questão dos autônomos ali dentro do IDP. Próximo ali sobre a Admed, né? O sistema tem para profissional liberal, médico, dentistas, e se ele gera Admed. Temos a Admed, com certeza. O portão das notas de serviço, né, pessoa física, né, eu tenho a opção, Admed, que é só o arquivo de exportação para a Admed do ano, né? Coloco as informações das notas que eu já importei anteriormente e eu consigo gerar esse arquivo tranquilamente para me gerar minha Admed, com certeza. E aqui a Tatiana perguntou da gestão de processos, que a gente conversou um pouco, honorários e message, né, portal do cliente, a Jordana acabou de falar. Uhum. As notas, ok, mas as baixas? As baixas das duplicadas? Quando, por exemplo, está a prazo e tu quer liquidar e vai, né? No caso, assim, quando tu tem a nota fiscal e ela é a prazo, ela vai gerar o valor, né? E quando tu liquidar essa duplicata, também vai para a contabilidade. Você pode decidir, ou fica em aberto para a contabilidade, liquidar na contabilidade, ou eu abrir a nota fiscal, que vai ter a duplicata lá, quando colocar a data de vencimento, na verdade, do pagamento, automaticamente também vai para a contabilidade esses valores de liquidação. Também é automatizado. Só que eu tenho que ir lá fazer o pagamento. Eu posso fazer, inclusive, em lote. Pegar todas que vão vencer no dia 22, por exemplo. Posso pagar todo mundo e vai tudo para a contabilidade. Para mim é possível fazer. O Moraes Contabilidade perguntou aqui se o sistema web ele é atualizado de forma automática ou precisa de alguma ação do usuário. Não, pessoal, ele é atualizado de forma automática, isso é uma grande vantagem da solução web. E, além disso, os backups também são automáticos, né? Não que a versão desktop não faça isso ali conforme a experiência do cliente, né, desejar, mas a versão web faz isso automaticamente. Acho que é no período da madrugada, né? No período de não utilização do sistema, então é uma super vantagem também da nossa nuvem, que vocês não precisam se preocupar com essa questão da manutenção dos dados, né? Tem uma pergunta ali sobre, existe alguma forma do escritório contábil enviar relatórios e documentos para os seus clientes? A gente tem um web sharing, uma ferramenta nossa, que todos os documentos vocês podem disparar. Por exemplo, até os olerites, vocês podem entregar para os funcionários de vocês, que daí ele recebe um e-mail de notificação, ou até mesmo um aplicativo. Tem um aplicativo de celular que vocês podem baixar, e aí a pessoa pode baixar no seu próprio celular os olerites, férias, e assim como pode enviar outros documentos também. Nos outros sistemas também. Aqui a gente está no e-livros, eu quero enviar um resumo qualquer, um relatório qualquer do e-livros, eu tenho aqui a opção web sharing, tá? E no contábil, todos os relatórios do Contábil Milênio também podem ser enviados via web sharing, que é essa forma de enviar diretamente para o cliente, para ele receber lá com segurança na palma do celular dele, do tablet dele. Não precisa mandar papel, não precisa mandar correio. Papel, muito difícil hoje em dia, né? O sistema web é atualizado, foi o que a Jordana respondeu. Aí o sistema faz a importação automática do XML das notas com acesso pelo certificado digital do cliente. Para a parte do livros, ele até importa as destinadas de forma direta, né? Mas, de uma maneira geral, eu preciso dos arquivos externamente, né?
Mas possuímos também um outro sistema XML Importer que faz esse processo. No Rio Grande do Sul, com o certificado do contador, eu consigo pegar todas as entradas e saídas do cliente sem depender dele. Eu baixo todas as notas para a importação posterior no fiscal. Então, eletronicamente, o fiscal ele pega as destinadas, mas as demais notas, né, de saídas e entradas do cliente, seria com o sistema XML Importer. Teria que ter os arquivos antecipados. Gera Admob? Admob, Rodrigo e Tatiana. A Admob é Gestmóvel, né? É outro sistema que é o Gest. É outro sistema nosso que gera isso. E é exclusivo Aí para pode pedir até para o vendedor mostrar para vocês, os consultores de vendas, né? Que eles passam para vocês mais detalhes aí. A Tatiana também. Pessoal, para quem teve muita gente que entrou, né, no meio ali do webinar, então, só voltando a reforçar, aqui a gente está explorando junto com vocês 3 das 16 soluções que a DataSempre possui, certo? Inclusive, também gostaria de mencionar aqui que além das soluções para o contador, né, e para as empresas, a gente tem ainda as soluções para o cliente do contador, né? Então, ali temos solução para emissão de nota fiscal, temos ali as soluções de gestão imobiliária, de gestão de condomínios, né, que fazem essas obrigações aí que o pessoal comentou. Então, fiquem à vontade depois também para explorar ali no nosso site, na aba soluções, vocês vão conseguir visualizar. Inclusive, temos também controle de ponto, temos equipamento para controle de ponto, né, muitas vezes o cliente do contador tem essa necessidade. E o interessante é que você se tornando cliente, nós temos um programa de indicação, onde vocês recebem pelas suas indicações, né? Então, é um momento daí que vocês podem indicar as nossas soluções, que não são só para o escritório, que são para os seus clientes, e ainda receber uma bonificação por isso. Tem mais uma perguntinha ali. Tem um cliente em outros estados, como a importação de notas é automática? É o mesmo processo. As destinadas contra aquele CNPJ, com o certificado da empresa transferida nos últimos 15 dias, tá? E para outros estados, entradas e saídas, hoje não teríamos essa situação, apenas XML Importer para o estado do Rio Grande do Sul. Então, de outros estados, teria que ter os XML desses arquivos, né? Principalmente os de saída, e os de entrada eu conseguiria nos últimos 15 dias essa empresa, claro, fazendo a consulta dia 15, dia 30, vou ter todas as notas do mês daquele cliente tranquilamente. Paulo, para as baixas, tem campo para lançar outros juros das notas? As duplicatas, né? As duplicatas, tem a questão, ele calcula juros, calcula toda essa parte, sim, faz o cálculo. A pergunta é qual é o app de receber os olerites na própria Apple Store ou do Google, lá que esqueci o nome agora. Tem o web sharing, botar, se vocês procurar web sharing, nós mesmos que desenvolvemos esse aplicativo, ou seja, é uma solução toda da DataSempre. A gente não usa nada de terceiros ali. Nós usamos a web sharing. Sim, a gente usa o web sharing para receber os pelo web sharing. Eu adoro aquela pergunta ali, ó, sobre relatórios. O sistema permite ao usuário criar e configurar relatórios com base nas necessidades do cliente. Sim, temos relatórios customizados, onde vocês podem ver os resultados da maneira que desejar. A DataSempre, só no sistema de WinDP são mais de 30 relatórios. Então, nossos sistemas, eles têm esse diferencial, é muito rico em relatórios, e acredito que isso é um dos nossos grandes diferenciais, assim, a possibilidade do cliente poder cruzar dados e, inclusive, prestar um serviço de contabilidade mais consultivo e analítico para os seus clientes, né? Acaba agregando valor no serviço de vocês também. Porque é interessante, né, João? Às vezes, um relatório para um cliente não é tão interessante o padrão que veio do sistema, então tu pode reconfigurar esse relatório e deixar ele mais visível, de melhor visibilização para o cliente, né? Então, esse aqui é um exemplo básico. Aqui eu tenho todos os dados do cadastro colaborador. Eu posso determinar o que eu quero e o que eu não quero emitir no relatório. Não funcionar. Um exemplo aqui, né, de uma parametrização de relatório. Depois tem a questão da Tatiana, que deve ser cobrado por nós, ou usuários, a gente comercial, vai deixar né? para o time do comercial responder, né? E a Tatiana também está achando legal que temos as soluções. As soluções para clientes, principalmente para a emissão de notas. Com isso, zeramos as perguntas. Zeramos as perguntas. A Karina tinha levantado a mão ali, tem alguma questão? Se a Karina quiser botar no chat ali.
Oi, tudo bem? Não, na verdade eu levantei a mão, mas eu coloquei no chat também. É que assim, ó, o que que acontece? Nós temos um usuário aqui, a gente tem acesso ao módulo contábil, e a gente está participando, eu e os meus colegas aqui desse webinar, e nós aqui na empresa, a gente faz o backup de forma manual, né? Cada vez que um usa, faz o backup e guarda, e depois tem que retornar aquele backup para ter certeza que está tudo ali. É assim mesmo ou a gente está fazendo de forma errada? Tá. Ela está questionando sobre os backups. Então, assim, ó, o cliente que trabalha com base de dados integrada, tudo que está no livros, está no contábil, está na folha, está no contábil. Se vocês estão fazendo uma folha de pagamento, por exemplo, tá? Fez um backup né, Fabiana e Bruno? Fez para os outros 2 sistemas. Vocês não precisam fechar um por um dos sistemas e cada um dos sistemas fazer um backup, porque o backup é por base de dados, é para todas as empresas também, certo? E vocês têm também aqui no desktop, a Jo falou que na nuvem é feito online, né, à meia-noite, nós aqui realizamos o backup. Mas vocês também podem fazer o agendador de tarefas, agendar para fazer o backup todo dia ao meio-dia, ou todo dia às 18 horas, mesmo tendo alguém utilizando o sistema ou não, certo? Então, vocês não precisam ter esse trabalho de estar fazendo backup o tempo todo. Não porque vocês vão deixar o drive de vocês lotado, né? Então, vocês podem fazer esse processo, assim, com mais facilidade, gente. Agendem para fazer os backups 1 ou 2 vezes por dia, e o backup feito no DP, ele foi realizado no livros e no contábil. Ou se tiver algum outro módulo, ele faz para todos. Até o momento que tu fez os 3 sistemas, naquele momento que tu fez o backup, ele vai guardar tudo. Tudo até aquele momento. Até aquele momento. O Rodrigo perguntou se consegue atender a empresa de São Paulo ou não. A gente tem cliente no Brasil todo. Todo o Brasil, Rodrigo. A gente atende todo... São Paulo tem bastante. São Paulo tem bastante. Temos bastante. Pessoal, até isso o pessoal comentou lá no início, né? Mas a Datacentro tem 38 anos de mercado e nós somos nacionais, são mais de 40 mil usuários, né? Então, sejam bem-vindos aí de todos os estados, né? Nós não temos essa limitação e como a gente estava comentando, mesmo sendo nacional, o nosso atendimento, ele segue personalizado. A gente tem a nossa equipe toda centralizada num local só. Então, aqui, o suporte trabalha lado a lado com o desenvolvimento, que trabalha lado a lado com a área comercial. E essa integração de espaços e de equipe, a gente consegue fazer com que todo o atendimento ele seja mais ágil para dar para vocês, né? Uso outro sistema. A migração vocês fazem? Hoje no DP, por exemplo, você pode trazer todos os dados de colaborador, folhas, através do XML do E-Social. A gente faz a leitura dessa importação, aí com isso vem boa parte do cadastro de empresa, boa parte do cadastro de funcionários e todas as folhas que você tiver lançada lá, a gente importa via arquivos XML. Como eu mencionei também no contábil, se a empresa fez a entrega da ECD, vocês podem importar ela para dentro do sistema contábil, trazendo toda a movimentação do período, né, incluindo os saldos atuais, né. Importamos também o FD e CMS, vai trazer as informações também. Lembrando que também temos nossos layouts próprios, que o desenvolvedor do outro sistema coloca os arquivos desse layout e importa de uma vez só e importamos dentro do sistema também. Zeramos de novo, Jo, as questões. Em relação à migração, sim, Tatiana, a gente esse processo de migração junto aos nossos clientes. Perdão, gente. Esse processo de migração, a gente faz dá todo o suporte para o cliente migrar, né, para a Datacentro, a gente faz todo o acompanhamento durante a implantação e vocês podem contar conosco para fazer essa migração. E, inclusive, aproveitando esse gancho, deixa eu perguntar aqui, vocês teriam mais algum recurso aí para explorar, pessoal? A gente já finalizou aí o nosso programa. Não, por enquanto, nossa parte tá ok. Pessoal, lembrando, tá, que vocês podem entrar em contato conosco e solicitar
uma demonstração personalizada, onde vocês vão poder ter esse bate-papo que nós tivemos aqui, mas somente aí para o negócio de vocês, de uma forma, né, ainda mais personalizada, esclarecendo todas as dúvidas. Então, vocês já conheceram o nosso time aí que faz as demonstrações e a gente vai estar sempre aí dando esse apoio para vocês. Então, assim, aproveitando, tá, para a gente já ir encerrando, o Paulo tem mais uma... Tem uma questão do uma questão, antes de eu dar os recados finais aqui e falar sobre as surpresinhas que a gente tem para vocês, só vamos esclarecer essa última dúvida do Paulo agora. O Paulo está perguntando se os planos contábeis, eles são parametrizados dos sistemas, folhas e fiscal e padrão para todas as empresas. Como o Fabiano falou, né, o nosso plano de contas ele não é engessado, Paulo. O plano de contas, tu pode dar carga nele para cada empresa, dependendo do tipo, se é um comércio, se é uma prestadora de serviço, se é um partido político, ou se é os dois. Então, tu vai carregar o teu plano de contas dentro do Contábil Milênio, ou dentro do Livros, do DP, né, e tu pode configurar ele conforme a tua necessidade ou a necessidade da empresa. Ele não é engessado, tu pode alterar, excluir, incluir mais contas conforme a necessidade de cada uma das empresas. Então tá, gente, como eu comentei com vocês, para mais dúvidas vocês podem entrar em contato conosco, com a nossa equipe comercial, e aí, deixando alguns recados finais, então, eu vou aproveitar para compartilhar aqui a minha tela. E eu quero mostrar para vocês essa campanha que nós estamos trabalhando esse mês, tá? Justamente com o objetivo de facilitar essa migração para a Datacentro, nós estamos facilitando o formato de pagamento, onde a taxa de contratação está parcelada em 3 vezes, ou seja, até o final do ano vocês pagam somente a taxa de contratação e a primeira mensalidade vai ficar lá para janeiro de 2025. Essa é uma super facilidade aí que a gente está lançando agora em outubro, porque a gente sabe que é um período crucial para que vocês tomem decisões mais estratégicas e que vão definir aí os resultados de vocês em 2024, né? Todo mundo sabe que esse período, depois ali no final do ano, começam várias entregas, começa a ficar mais complicado. Então, migrando para a Datacentro agora, vocês conseguem ter esse último trimestre para poder se organizar, para poder participar das implantações, para poder ter todo o acesso a esse atendimento personalizado com calma, com tranquilidade, e vocês conseguirem fazer essa troca. E aí, para quem estiver nesse webinar hoje, eu preparei uma surpresa para vocês, que vai ser surpresa até para o pessoal, que é um bônus aí para quem fechar negócio conosco. Até amanhã, a gente vai estar presenteando vocês com uma consultoria de 1 hora de e-social. Então, além de toda essa facilidade no pagamento, na contratação, vocês ainda vão ter esse benefício exclusivo, que é essa 1 hora aí de consultoria personalizada para a gente poder dar dicas de como facilitar o envio do e-social. A gente sabe que agora, no final do ano, é correria pauleira aí para os escritórios contábeis e para as empresas, muitos fechamentos, muitas entregas de obrigações, e acredito que esse benefício exclusivo pode ajudar vocês bastante aí nesse processo de troca para a Datacentro, tá? Então, é esse recadinho que eu tenho para dar, esse presente exclusivo que a gente preparou para quem participou do webinar. Eu vou colocar agora aqui no chat o WhatsApp exclusivo aqui do nosso time comercial para vocês entrarem em contato, agendarem demonstração quem ainda ficou com mais dúvidas, ou então manifestar aí o seu interesse para vir para a Datacentro e começar 2025 de sistema novo, com todo o nosso suporte, o nosso apoio para vocês terem muito sucesso aí no próximo ano, certo? Quero agradecer a participação de todos. Pessoal da equipe comercial, vocês têm algum recadinho aí também para dar para a turma? A gente quer agradecer aí a gentileza de vocês terem estado conosco, tá? A gente está à disposição para esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem, né? E também passar todas as condições comerciais, tá? Por favor, não deixem de nos chamar, tá bom? Sou o Luiz, muito obrigado pela gentileza de vocês em ter participado conosco.
Quero agradecer também, né, a participação de todos. Foi um prazer poder apresentar as nossas soluções e eu estou à disposição de vocês. Me chamo Daniela e qualquer coisa é só chamar. Muito obrigado, pessoal. Alguns já me chamaram aqui no WhatsApp, já manifestando o interesse de fechar, e a gente fica aguardando o contato de todos vocês. Obrigado. Pessoal, vou deixar para vocês aqui também o link do WhatsApp, tá? Quem ainda não fez contato anteriormente, né, com a nossa equipe, a gente sabe que alguns aí já estavam em conversa com o pessoal, mas quem ainda não fez esse contato pode clicar diretamente aqui no link, que aí a gente vai encaminhar vocês para os nossos consultores. Então, novamente, eu agradeço a participação de todos, agradeço a participação dos nossos técnicos por essa super apresentação, e estamos aí à disposição para embarcar com vocês nessa jornada de migração para Datacentro. Até mais, gente. Muito obrigada. Boa tarde. Tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.